Bendito seja o nome de Jesus, Ele é merecedor de todo tributo, homenagem, honra, nós possamos devotar a Ele. Quero convidar você, meu irmão e minha irmã, por gentileza, a acompanhar a leitura bíblica no livro de Atos, capítulo 28, versículo 8 e 9. Será projetado, os que quiserem acompanhar, fiquem à vontade. Farei a leitura, desde já cumprimento a todos com a gloriosa paz de Cristo Jesus. E a leitura da palavra de Deus diz assim: Aconteceu que o pai de Públio estava doente, com febre e disenteria. Paulo orou por ele, e impondo as mãos sobre sua cabeça, o curou. Então os demais enfermos da ilha vieram e foram curados. Fique à vontade, meu irmão e minha irmã, para tomar o seu assento, você de casa também. Tema da mensagem: chamem todos os doentes. A pandemia da Covid-19, conquanto seja assustadora, não é o primeiro surto de proporções mundiais. Para os irmãos terem uma ideia, no século XIV, a peste bubônica, ou bubônica, também conhecida como peste negra, matou milhões de pessoas, reduzindo drasticamente a população europeia. Estima-se que a cada 3 europeus que viviam no século XIV, um deles morreu com a peste bubônica. Em 1918, mais próximo do nosso tempo, surgiu a famosa gripe espanhola, que matou aproximadamente 50 milhões de pessoas. A gripe espanhola foi mais avassaladora do que o novo coronavírus. Outras epidemias e pandemias foram letais ao longo da história. Em situações como essas que eu acabei de citar, em situações como a que nós estamos vivendo agora, o objetivo foi sempre o mesmo: a cura. Todas as pessoas que enfrentaram doenças, epidemias e pandemias ansiavam pela cura. Na ilha de Malta, Paulo e Lucas enfrentaram uma epidemia que assolava toda a população. Está escrito no texto de Atos capítulo 28. Por meio da pregação do evangelho, Paulo e Lucas, esses dois missionários, conduziram os habitantes de Malta à cura total daquela enfermidade. A forma como aquela epidemia foi extinta e é narrada na Bíblia enche o nosso coração de fé para enfrentarmos dias assolados por doenças mortais. É maravilhoso fazermos uma reflexão bíblica, porque tudo aquilo que aconteceu nos tempos bíblicos tem semelhanças com aquilo que acontece no nosso tempo. E as soluções dadas por Deus naquela época são aplicáveis aos nossos dias atuais. E eu gostaria de convidar você a pensar comigo sobre duas lições espirituais que podem ser encontradas nesse texto de Atos capítulo 28, nos versículos 8 e 9, que podem nos ensinar como enfrentarmos doenças mortais. Por isso o texto de hoje
aponta para o tema da mensagem: chamem todos os doentes. É exatamente isso que a palavra hoje está nos conclamando. Chamem todos os enfermos. Chamem todos os doentes. Em Jesus existe solução para todos eles. A primeira lição espiritual vai ser projetada para você de casa e para você que está aqui comigo. É a seguinte: a oração possibilita a cura. A oração possibilita a cura. A ilha de Malta, localização mencionada no texto de Atos capítulo 28, era governada por um oficial romano chamado Públio. Quando Paulo e Lucas chegaram àquela região, esse governador, Públio, os recebeu em sua própria casa. Públio separou um quarto de hóspede para esses dois missionários. O contexto bíblico e histórico de Atos, capítulo 28, indicam que a ilha de Malta estava enfrentando uma doença contagiosa, cujos sintomas eram disenteria e febre. É bacana pensar porque quem descreveu esses sintomas foi o doutor Lucas, médico, escritor do livro de Atos. E pela forma de descrever a enfermidade, os teólogos insinuam que a ilha de Malta estava enfrentando uma epidemia. Se alguém estivesse com esses dois sintomas, certamente tinha sido contagiado. Alguns historiadores sugerem que Malta estava sendo atingida por uma doença chamada febre da cabra. Não se sabe ao certo, mas é bem possível. Dados históricos indicam que essa febre assolava o mundo naquele tempo. E os pesquisadores arriscam dizer que Malta estava sofrendo com esse surto, o surto da febre da cabra. Pessoas estavam adoecendo e morrendo. Isso diz muito com aquilo que a gente está vivendo. Quantos amigos, parentes, estão adoecendo nos nossos dias por causa da Covid-19? Quantas pessoas queridas foram ceifadas? Meu irmão, minha irmã, pessoal que me assiste de casa, nós não somos os únicos, nem muito menos os primeiros, que enfrentaram esse tipo de situação. Os habitantes da ilha de Malta também estavam sofrendo com uma epidemia. Os habitantes de Malta estavam perdendo pessoas queridas. Malta estava de luto. O versículo 8 de Atos, capítulo 28, indica que o pai de Públio, que também estava na residência daquele governador, tinha sido contaminado por essa febre. Lucas diz que ele ardia em febre e estava com disenteria. Mas a própria palavra no versículo 8 diz que o apóstolo Paulo entra no quarto onde o pai de Públio estava hospedado. A pedido do governador, ele entra naquele aposento. A Bíblia diz que Paulo ora pelo pai de Públio e põe sobre a sua cabeça as suas mãos. Ele faz uma oração da imposição das mãos, muito comum no meio evangélico. Existem algumas dinâmicas de oração propostas pela Bíblia. E uma delas é a oração pela imposição das mãos. Quando alguém ora colocando as mãos na cabeça do doente, foi exatamente o que Paulo fez.
E a Bíblia diz que por meio da oração e imposição das mãos de Paulo, a febre e a disenteria do pai de Públio cessaram. Imediatamente, aquele homem foi curado. Que coisa impressionante, irmãos. Essa narrativa nos lembra uma promessa feita por Jesus em Marcos 16, versículo 18. Jesus declarou nessa passagem bíblica que aqueles que crescem nele, ao colocarem as mãos sobre os doentes, os curariam. Jesus é quem fez essa promessa. Estes sinais seguirão aqueles que creem. Em meu nome falarão novas línguas, expelirão demônios. E se colocarem as mãos sobre os enfermos, estes serão curados. Quando o pastor Wilbert fala, nem sempre acontece. Quando os homens falam, nem sempre acontece. Mas se saiu da boca de Jesus, vira a promessa de Deus. E Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Tudo que Deus fala se cumpre. E se Deus está dizendo que por meio da oração, da imposição das mãos, alguém pode ser curado, isso é verdade. Paulo coloca as mãos sobre o pai de Públio, possivelmente um idoso. E por meio da oração, aquele homem é curado. Irmãos, quando eu olho para essa narrativa bíblica, eu percebo, eu lembro que a oração tem efeito terapêutico. Lembra do tema, do subtópico? A oração possibilita a cura. Paulo percebe que orar é uma espécie de terapia para quem está doente. Jamais devemos descartar o diálogo com Deus no enfrentamento das doenças. Consideramos os recursos da medicina. Claro que sim. Eles têm a sua legitimidade. Mas o primeiro e principal recurso de quem está enfrentando uma doença precisa ser a oração. Quando formos surpreendidos pelos sintomas das enfermidades, antes de qualquer coisa devemos orar. A oração possui efeito terapêutico. Meus irmãos, eu já disse aqui outras vezes, isso não significa que a cura virá automaticamente. A oração não é um mantra, não é uma magia que você faz e acontece do jeito que você quer. Nem os remédios são, nem a vacina o é. Na realidade, a oração é um recurso disponibilizado por Deus. É o melhor dos recursos. Mas quando orarmos, temos que deixar Deus cumprir a sua soberana vontade. Porque Deus sabe o que é melhor. E acredite, nem sempre a cura é a melhor resposta. Só não vem me perguntar por quê. Se tiver dúvida, vê Deuteronômio 29, 29 depois. As coisas encobertas pertencem a Deus. As reveladas pertencem a nós. Quando Deus disser não e nós não entendermos, receba isso como um segredo de Deus. Depois Deus te conta. Lá na frente Deus te conta. Certa feita Jesus disse isso para Pedro, né? Lava pés da ceia, Jesus está lavando o pé de Pedro, Pedro fica assustado e Jesus diz, olha, o que eu estou fazendo agora você não compreende, você vai compreender depois. Calma, Pedro. Não precisamos compreender tudo de imediato. Mas a Bíblia nos recomenda orar. Temos que orar, meus irmãos. O pai de Públio estava doente. Aquele governador pede a Paulo que ore pelo seu pai. Certamente aquele homem sabia que quanto mais nós oramos, maior será a chance da cura acontecer. Quanto mais você ora, maior será a sua chance de cura. Tiago 5, 16 e 17, só para lembrar, para quem já leu esse texto.
Para quem nunca leu, escute-me. Palavra de Deus, Tiago 5, 16 e 17. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Meus irmãos, a oração é algo sobrenatural. Quando a gente estiver orando, a gente precisa lembrar que aquilo que estamos fazendo está movendo os céus. A oração não se trata de um mero conjunto de palavras. A oração não se trata de um mero barulho sonoro. A oração é uma conexão espiritual. A gente precisa acreditar quando a gente está orando. Quando estivermos orando aqui na igreja, daqui a pouco eu vou orar, meu irmão, não perca essa oportunidade. Uma oração de 10 minutos, 5 minutos, de 1 minuto, pode fazer diferença para a sua vida como um todo. Eu fico preocupado quando vejo pessoas indiferentes à oração. Quando vejo pessoas que durante a oração conseguem ficar pensando no mundo da lua. Meu Deus, estão perdendo uma grande oportunidade. Quando você estiver participando do momento de oração, não perca essa oportunidade. Concentre-se. Recomendamos fechar os olhos para não perdermos o nosso foco. Ou então olharmos para o céu, mas não podemos ficar desligados, nem aproveitar que os outros estão orando para fazer qualquer outra coisa. A oração trata de algo sobrenatural, meus irmãos. Tem tanto testemunho que eu já ouvi nessa igreja aqui, que o tempo seria curto. Testemunho de coisas maravilhosas que Deus fez durante momentos de oração. Quando tínhamos um culto de quarta-feira de oração, nós tínhamos uma dinâmica, eu e o presbítero Juscelino fazíamos. A gente distribuía papéis para as pessoas escreverem pedidos, elas fechavam os papéis e colocavam dentro da bandeja. Eu me lembro que uma adolescente, alguns anos atrás, ela contou para mim uma experiência, ela veio para o culto de oração. No coração dela, ela disse assim, será que esse negócio funciona mesmo? Adolescente, criada na igreja. E ela se inscreveu. Ela disse, pastor, eu fiquei assustada, porque no outro dia Deus me deu a resposta. Eu disse para ela, você acha que Deus é brincadeira? Deus é coisa séria. E oração, irmão, é coisa séria. Um professor meu dizia, um professor de teologia, cuidado quando você orar, porque quando você ora existe um grande risco de Deus te ouvir. Que risco bom, né, irmãos? A gente não perde nada orando. Quanto mais a gente ora, maior é a chance de Deus nos ouvir. Certa parábola, Jesus disse que uma pessoa insistia para o vizinho pedindo pão. Insistiu tanto, que o vizinho resolveu dar. E Jesus disse, assim tem que ser com Deus. A gente pede tanto até Deus resolver nos responder. Ore, está doente, você ore. Está enfrentando um câncer, ore. Está enfrentando a diabetes, ore. Está enfrentando a Covid, ore. O problema não está no seu corpo, está em alguém que você ama, ore. Teu problema é psiquiátrico, ore, porque a oração possibilita a cura. Segunda lição espiritual que o texto me apresenta, de Atos 28, agora no versículo 9. Olha o que nos ensina aqui essa palavra de Deus. A informação possibilita a cura. A informação possibilita a cura. Ninguém vai negar que nós vivemos a era da informação. Nunca se viu tantos meios de comunicação como nos dias de hoje. Televisão, jornal, revistas, redes sociais e outras tantas fontes veiculam notícias de grande valor para todos nós. Contudo, nessa era da informação, o grande desafio é identificar quais são as notícias verdadeiras e quais são as falsas.
Por isso criou-se a frase fake news. E fake news, irmão, a gente não recebe só no WhatsApp, não. Tem jornal famoso produzindo fake news. Tem revista produzindo fake news. A tia, quando manda mensagem, às vezes produz fake news. O nosso desafio é identificar. Porque nem tudo aquilo que nos informam condiz com a verdade. Nem tudo. Não precisa nem ser uma pessoa profunda no conhecimento. Mas tem muita desinformação. Vivemos numa era da informação, cujo maior perigo é a desinformação. Percebe? Existe fake news em tudo que é lugar. A produção das fake news está em alta. Ser bem informado não é simplesmente receber notícia, mas é saber diferenciar a notícia verdadeira da falsa. Quando o pai de Públio foi curado lá na ilha de Malta, pela oração de Paulo, a notícia se espalhou por toda a cidade. Não tinha WhatsApp, não tinha televisão, não tinha rede social. Se tivesse rede social, seria mais fácil. O pai de Públio poderia colocar foto lá no Facebook ou no Instagram. Mas não. Ele foi curado e a notícia se espalhou. Alguém se encarregou de distribuir a informação. Meus irmãos, a gente escuta muito falar que notícia ruim corre depressa. Nesse caso aqui, notícia boa correu depressa também. Porque o surto estava em toda a ilha, tinha muita gente doente. De repente, a casa do governador ficou lotada, ficou aglomerada. Eu fico imaginando, porque se tratava de uma doença contagiosa, que havia ali uma recomendação sanitária para o distanciamento social. Mas a informação soou tão acalentadora e esperançosa que lotaram a casa de Públio, do governador. Foram até Paulo, porque queriam experimentar a mesma oração que o pai de Públio experimentou. Sabe o que a Bíblia diz lá no versículo 9? Que todos foram curados. Meus irmãos, a oração resolveu um problema sanitário de uma ilha inteira. Que Deus poderoso, que Jesus poderoso é esse? Não é à toa que costumamos dizer que Jesus é médico dos médicos. Paulo e Lucas chegaram na ilha de Malta infestada por uma doença, por uma possível febre da cabra, e a Bíblia diz que todos os moradores foram curados. Meus irmãos, os doentes que vivem à nossa volta precisam saber que existe cura em Deus. Eles precisam saber que o Criador ouve as orações que são feitas por meio de Jesus. Irmãos, a informação de que Jesus cura é verdadeira porque provém de Deus. Porque provém da palavra de Deus. Enquanto eu preparava essa mensagem, eu fiquei pensando: quantas vezes nós somos incisivos para defender o nosso ponto de vista? Quantas vezes somos incisivos para defender nosso posicionamento político? Quantas vezes somos incisivos para defender o nosso time de futebol, ou até mesmo as nossas filosofias? Nos desgastamos, perdemos a amizade, encrencamos com as pessoas, tudo isso para defender um ponto de vista nosso. Essa garra e determinação precisam ser utilizadas para informar as pessoas de que Jesus é poderoso para curar todas as doenças. Não há nenhum problema você ter o seu posicionamento político, futebolístico, filosófico, mas cuidado com a energia que você gasta com isso. Irmãos, eu já perdi muita amizade, jamais por causa de futebol. E quem me conhece sabe que eu sou um flamenguista. Não vou dizer que sou fanático, mas eu beiro o fanatismo. Nunca perdi amizade por causa de futebol. Quem me conhece de perto sabe que eu leio muito política. Nunca perdi amizade por causa de política.
Se precisar perder a razão, mesmo no meu coração não acreditando em quem está me falando, eu perco. Mas quando o assunto é evangelho, irmão, já perdi muita amizade. Se precisar ser incisivo na palavra, eu perco amigos. Não é porque eu sou bom, não. Porque isso é um dever, é uma gratidão que eu tenho para com Deus. Para defender o evangelho, irmão, entregue sua própria vida. Seja incisivo. Fale para as pessoas que Jesus cura. Vai chegar um tempo, acredite, que teremos dificuldades. Já estamos em parte desse tempo. Os irmãos devem lembrar que a primeira mensagem dessa série, ela foi excluída do nosso canal do YouTube. Porque o tema era, Ele cura todas as doenças. Meus irmãos, que excluam os canais das redes sociais, que nos bloqueiem. A gente continua falando e tem que continuar falando, Jesus cura. Que as pessoas tirem chacota de nós. A gente tem que falar que Jesus cura. Ele é poderoso. Precisamos dizer isso para as pessoas, irmãos. Que Jesus é poderoso para curar todas as enfermidades, inclusive a Covid. Chamem todos os doentes. Diga-lhes que Jesus tem poder para curar. Vou repetir essa frase. É para você, não é uma semântica. Diga para os doentes, chame todos os doentes. Diga para os seus amigos e entes queridos que Jesus cura. Ele se medicou. Ótimo. Mas diga a ele que Jesus cura. Ele se vacinou, ótimo. Mas diga a ele que Jesus cura. O poder de Deus curou uma ilha inteira. Deus continua agindo. Tanto nós, como os que fazem parte da nossa convivência, devemos lembrar que Jesus é médico dos médicos. Como diz um certo cântico antigo, não há mal que Deus não cure, pois de nós tem dó. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Cristo cura sim. Louvado seja o nome de Jesus. Fique em pé, meu irmão e minha irmã, por favor. Momento da oração. Lembra que eu disse que a oração não pode ser vista com descaso? Nós que estamos aqui à frente vamos orar sem descaso. Eu vou estar com o microfone, mas quem está aqui à frente vai orar sem descaso. Você não pode agir com descaso, irmão. Esse é um momento ímpar. É um momento sobrenatural. Aproveite esse momento. O Espírito Santo está entre nós. O Pai está entre nós. O Filho de Deus está entre nós. A qualquer momento, dele sairá virtude. Jesus tem poder. E a gente vai orar, a gente vai conversar com Deus. Vou aproveitar e incentivar você, meu irmão, a você, minha irmã, a compartilhar a palavra de Deus. Você que está em casa também. A gente não pode ter vergonha de dizer aquilo que a gente sabe a respeito de Jesus. Paulo e Lucas chegaram àquela cidade, a ilha de Malta, e um governador, por causa da situação do seu pai, pediu ajuda deles. Lucas era médico, Paulo não era médico. Possivelmente Lucas tenha feito algum receituário para o pai de Públio, mas a doença persistia. Mas quando Paulo colocou as mãos sobre o pai de Públio, a enfermidade desapareceu. Alguém foi contar para a cidade inteira. Eu não sei se foi o próprio Públio, eu não sei se foi o pai dele ou alguém que ficou sabendo, mas alguém ficou dizendo: olha, vamos lá na casa de Públio. Lá tem alguém que conhece um tal de Jesus que cura. E se ele ora e Jesus ouve, a enfermidade vai embora. Quem levou a notícia, levou com tanta garra, com tanta determinação, que a cidade inteira acreditou. Como é que você compartilha aquilo que você sabe de Deus? Você compartilha com garra, com incisividade?
ou você apresenta como se fosse uma lenda, um folclore. Lembre-se, Jesus é real. Ele anda curando muita gente. Ele anda curando muita gente. E eu vou orar nesse momento para que Deus se revele. Deus se revele curando doentes.